Existe um paradoxo na medicina. A semiologia nos ensina a reconhecer padrões. Isso faz parte do nosso processo de raciocínio clínico e é o que ensinamos na nossa disciplina de semiologia médica. Mas acontece que muitas vezes o paciente ele não cabe em um padrão, em um determinado padrão, aliás, em um padrão nenhum. E é exatamente aqui que entram as chamadas doenças raras, que vêm sendo abordadas e mais enfocadas, ainda muito pouco, mas de uma forma mais frequente, estão sendo mencionadas. As doenças raras são aquelas que a gente precisa sempre, nessa discussão, fazer um deslocamento conceitual, por causa do próprio problema da raridade. O fato de ser raro significa que não é importante em termos de saúde pública, não é importante em termos de quê? De sofrimento humano. Nós chamamos de raro ou de rara aquela doença que tem baixa prevalência. Mas, do ponto de vista do paciente, raro não é o sintoma, raro é o reconhecimento. Porque a experiência clínica dessas pessoas costuma ser marcada por um percurso longo, fragmentado e muitas vezes desacreditado. A semiologia clássica ela foi construída sobre a repetição. Repetição de sinais, repetição de síndromes clínicas, repetição de quadros típicos. É aquele quadro de livro. Mas nas doenças raras, o que predomina não é a repetição, é a singularidade. E isso exige uma inflexão do nosso modo de examinar. A pessoa ela tem uma doença rara e nessa pessoa o diagnóstico muitas vezes não está no óbvio, está no detalhe. Na queixa que parece inespecífica, no sintoma que não se encaixa, na história que não fecha com uma descrição de livro. E aqui a semiologia deixa de ser apenas técnica e se torna profundamente interpretativa. E nesse sentido, há um elemento central que precisamos nomear: a credibilidade. Muitos desses pacientes passam anos ouvindo que não tem nada, ou que é ansiedade, ou que é exagero. Isso nós discutimos muito na nossa disciplina, na outra disciplina que ministramos, que é a disciplina de diversidade cultural na medicina. Quando a semiologia falha em reconhecer, ela não falha apenas como método clínico, ela fala como uma questão relacional. Aí ocorre uma falha. E esse problema se agrava quando consideramos gênero. Mulheres com doenças raras enfrentam com frequência uma dupla barreira: a raridade da doença e o viés também na escuta clínica. E o resultado é o quê? É um atraso diagnóstico que não é apenas técnico, passa a ser estrutural. Por isso, nós precisamos ampliar o conceito de semiologia aqui. Não apenas reconhecer sinais, seria nosso papel, mas sustentar a dúvida. Não apenas classificar,
mas investigar o que escapa à classificação. E a verdadeira semiologia médica das doenças raras começa quando o médico aceita uma posição diferente. Não a de quem já tem o diagnóstico ou quem já sabe o diagnóstico, mas a de quem está disposta a construir o diagnóstico junto com o paciente ou a paciente. Isso exige tempo, isso exige escuta e, sobretudo, humildade clínica, humildade também epistemológica. Porque, no fim, a maior lição das doenças raras é esta: o que é raro na estatística não pode ser invisível na consulta. Então, quando a gente fala em semiologia das doenças raras, a gente está falando do que escapa ao padrão. E aí as pessoas com doença rara passam a ser uma outra minoria. E muitas vezes é uma minoria que é negligenciada. Pode-se dizer que as doenças raras não são tão raras assim. Na sua totalidade, são estimadas é uma estimativa, né, de 260 a 450 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo aqui dados desse autor que eu coloco aqui na tela. Na maioria das vezes, essa temática não está incluída nos currículos dos estudantes de graduação em medicina, ou na área da saúde, né, para considerar todo o campo. Mas estes alunos, alunos de graduação, eles precisam ter conhecimento e ser sensibilizados para esse grupo de usuários do sistema de saúde. Médicos residentes também precisam ser instruídos sobre como reconhecer e como lidar com esses pacientes. Este é um desafio significativo enfrentado por famílias e pacientes afetados por doenças raras. A falta geral de conscientização entre os profissionais de saúde sobre o grande número de doenças raras que existe e o impacto, muitas vezes, devastador que uma doença rara pode ter em todos os aspectos da vida de uma pessoa e de sua família. Muitos médicos acreditam que é improvável que encontrem uma doença rara em suas carreiras profissionais, ao longo de suas carreiras. E simplesmente não percebem que não é raro se deparar ou ter que atender uma pessoa com uma doença rara. Essa identidade rara, doença rara, surgiu com mais força recentemente nas expressões e slogans com até um certo destaque para o Dia Mundial das Doenças Raras de 2017 e que foi difundido pela hashtag Somos Todos Raros nas mídias digitais. A expressão evoca o valor do ser raro como uma qualidade que não se restringe à doença, mas a uma ação afirmativa que convoca aqueles que não compartilham desta experiência diretamente a perceberem a condição invisibilizada e que não prescinde da contribuição de todos, no sentido de perceber e contribuir para o enfrentamento desse grupo de condições. E esse exercício de tornar pública a existência das pessoas com doenças raras compõe a arena na qual se insere este projeto que estamos elaborando como um projeto de extensão para a próxima vigência do nosso programa de bolsas de extensão da nossa universidade. Então, será um exercício de tornar pública a existência, pelo menos aqui para o nosso corpo discente, a existência das pessoas com doenças raras e seus familiares
e que compõem essa arena tão, digamos, invisibilizada. Não é raro, então não é importante. Essa é a ideia generalizada que se tem. E as comunidades de pessoas com doenças raras e seus familiares têm lutado para construir uma visibilidade ampliada e justificando uma chamada à responsabilidade da esfera pública, tanto poderes executivo, legislativo e judiciário, a fim de garantir seu direito à saúde. Então, as pessoas, existem associações, as pessoas estão lutando por esta conscientização, né, dos poderes públicos e da sociedade de uma forma geral. Então, as doenças raras têm um impacto profundo nos pacientes e nas famílias, mas os pacientes e as famílias, por sua vez, eles têm um impacto no mundo ao seu redor quando se organizam com outras pessoas para informar suas comunidades, para influenciar as políticas públicas e estimular a pesquisa. Às vezes, separadamente, mas também em conjunto. Então, as organizações, né, de doenças raras, ou voltadas às pessoas com doenças raras, ou para lutar por seus direitos, têm trabalhado juntas em uma ampla agenda que inclui financiamento para pesquisas e inovações tecnológicas que vão identificar os mecanismos das doenças, dessas doenças raras, e que vão traduzir essas descobertas em estudos que, em última análise, levarão a melhores maneiras de prevenir, diagnosticar e tratar essas doenças. E como existe uma política pública articuladora de demandas e diálogos entre comunidades e governos, é uma política voltada às necessidades das pessoas com doenças raras, que é a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, a universidade é chamada a participar da consolidação dessa política pública no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, núcleos de estudo dedicados a essas condições ditas raras são necessários para articular melhor as demandas e expectativas invisibilizadas que se instalam sem reconhecimento da comunidade, seja no âmbito estadual, municipal ou mesmo dentro dos próprios serviços de saúde e escolas de ensino superior em cada região do Brasil. Então, é importante enfocar isso porque a gente precisa também lembrar que a falta de conscientização no próprio ensino superior, na área da saúde, a falta de conscientização sobre doenças raras é, 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 é algo observável e também isso é visível na própria comunidade médica. O que é que se pensa, ou em que se acredita? Que essa baixa conscientização sobre doenças raras entre os médicos seja uma das razões para que esses diagnósticos sejam geralmente tardios e errôneos. Então, muitos médicos carecem de conhecimento e treinamento adequados para serem capazes de diagnosticar e tratar corretamente e em tempo hábil essas condições. E, nesse sentido, acredito que a educação médica acadêmica sobre doenças raras precisa ser revista. E aqui, neste vídeo, eu pretendo enfocar a semiologia, ou seja, vai desde o diagnóstico, a dificuldade de reconhecimento, de identificação, de diagnóstico precoce, vai se dar justamente nesse momento da propedêutica. Porque as doenças raras, além de implicarem um elevado grau de desconhecimento social e profissional também, com dificuldades de diagnósticos claros e tratamentos eficazes, faltam setores regionais onde sejam desenvolvidos cuidados específicos. As crianças com doenças raras
são um grupo particularmente vulnerável no âmbito da educação, dos profissionais de saúde. E não apenas estritamente na saúde e na qualidade de vida. E é por isso que é necessário reconhecer e garantir os direitos das crianças e das pessoas com doenças raras, com tolerância, respeito, não discriminação, igualdade de oportunidades na equidade e valorização das diferenças, com conscientização e educação de comunidades de pacientes. Então, por isso que estamos pensando na elaboração desse projeto para o próximo edital, para submeter ao próximo edital da Proreitoria de Extensão aqui da nossa UFPB. A gente sabe que não é só o ensino que precisa ser incluído dentro de projetos. É preciso enfocar aspectos psicossociais e estabelecer vínculos com a comunidade e implementar uma cultura baseada na conscientização da comunidade, a partir do conhecimento da situação em que vivem os integrantes desse grupo particular de pessoas, e assim como a troca de saberes dessas pessoas com a academia. Então, é importante também destacar a necessidade de desenvolver um programa de treinamento de estudantes universitários e pós-graduandos por meio de atividades que articulem ensino, pesquisa e extensão com formulação e execução de projetos que abordem soluções de problemas para as comunidades, sobretudo para os grupos que são ignorados e negligenciados, como os que sofrem com doenças raras e muitas vezes doenças raras e deficiência. Então, essas doenças e condições atingem uma pequena porcentagem da população, mas têm uma repercussão importante na vida de muitas famílias, no ambiente pessoal e social das pessoas afetadas, o que deve interessar toda a sociedade. Então, isso nos faz pensar nessa ideia que já vem de algum tempo, desde quando tivemos projetos de extensão enfocando as necessidades das pessoas com deficiência, já pensávamos em considerar a elaboração de um projeto sobre a conscientização dos profissionais, né, de saúde, pessoal de saúde em geral, sobre as doenças raras. Então, isso faz com que a gente pense até na possibilidade de um projeto integrador ou integrado para gerar propostas que enriqueçam e retroalimentem a produção e compartilhamento de conhecimentos sobre doenças raras, atendendo ao contexto em que a nossa universidade, a UFPB, está inserida, que é o estado da Paraíba. Então, só para finalizar, eu gostaria também de enfatizar conceitualmente o que são as doenças raras. O que são doenças chamadas de raras? Será que é só a questão da prevalência, que é baixa em relação às outras doenças mais comuns na nossa população? É essa a definição? Porque não existe uma conceituação, uma definição universal ou padronizada, um padrão do que seja doença rara que possa ser aplicado uniformemente em todos os países. Uma doença rara é aquela que ocorre raramente. Então, tem sido definida por diferentes países em termos de prevalência, seja em termos absolutos ou em termos de prevalência por 10 mil ou 100 mil habitantes. Cada país determina o que pode ser considerada uma doença rara de forma mais apropriada ao contexto de sua população, do seu sistema de saúde e dos seus recursos. A Organização Mundial da Saúde define doença rara
como uma doença ou transtorno debilitante ao longo da vida, com uma prevalência de 1 por 1.000 habitantes. E estima-se que entre 6 e 8% da população mundial seja acometida por alguma doença rara. No entanto, diferentes países têm suas próprias definições para atender às suas necessidades específicas e no contexto de sua própria população. Então, nos Estados Unidos, as doenças raras, elas são definidas como uma doença ou uma condição que afeta menos de 200 mil pacientes, ou 6,4 em 10 mil pessoas. A União Europeia, por sua vez, ela define doenças raras como uma condição com risco de vida ou cronicamente debilitante, afetando não mais de 5 em 10 mil pessoas. Então, a gente precisa ver o conceito do Brasil, que eu coloquei aqui. No Brasil, o Ministério da Saúde considera doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil habitantes, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. E o Ministério da Saúde colocou essa definição em 2020. E o número de pessoas com doenças raras no país é estimado em 13 milhões de pessoas. Para estas pessoas, o Programa Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Rara, que é de 2014, tem 2 eixos. Doenças raras de origem genética, que são anomalias congênitas ou de manifestação tardia, mas congênitas, deficiência intelectual e erros inatos do metabolismo. São doenças raras de origem genética. E tem as doenças raras de origem não genética, que são doenças infecciosas, inflamatórias, autoimunes e outras doenças raras de origem não genética. Então, é importante termos isso em mente quando a gente pensa em quais são as doenças raras. Se a gente não tem uma definição específica sobre doenças raras, essa definição é uma definição em termos de prevalência, então a gente vai pensar em termos de quais são elas, quais seriam essas doenças, não é? E a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, sendo um marco estruturante do SUS para organizar o cuidado às pessoas com doenças raras no Brasil, articula diagnóstico, tratamento, reabilitação e acompanhamento longitudinal. Então, para as doenças, para esse programa, na organização do cuidado, é preciso ter esses eixos. Então, como eu já mencionei. Então, para isso, para o atendimento a essas pessoas e essas crianças com doenças raras ou adultos, tem os serviços de referência de doenças raras, tem as de alta complexidade, muitas vezes para confirmação diagnóstica, para acesso a exames especializados, inclusive genéticos, como é o caso do nosso Hospital Universitário Lauro Vanderlei. A lógica ela é regionalizada e hierarquizada. Na atenção primária, levanta-se a suspeição e se encaminha os pacientes. Na atenção especializada, tem-se a investigação diagnóstica e na de alta complexidade, como é o caso do nosso hospital universitário, a confirmação e o manejo específico, por meio de especialistas. E nessa rede, a atenção primária à saúde tem um papel central na escuta qualificada e suspeição clínica, que dialoga diretamente com sua abordagem,
que tem uma semiologia bem ampliada. É importante enfatizar que, apesar de ser uma política já bem estruturada, ela é de 2014, né, tem mais de 10 anos, vai completar 12 anos, existe um desafio importante. O sistema depende, né, o sistema de saúde depende da capacidade do clínico de suspeitar de uma doença rara, ou seja, sem semiologia sensível ao incomum, sem valorização de sinais atípicos, sem escuta da narrativa do paciente, a política ela acaba não se concretizando na prática. Então, essa política ela incorpora o princípio da equidade, mas enfrenta obstáculos reais. O acesso desigual a centros especializados, o longo tempo até o diagnóstico, né, a odisseia diagnóstica, a falta de capacitação profissional e a invisibilização de sintomas, especialmente em mulheres, né? Então, aqui é importante lembrar que a política existe, mas a sua efetividade depende da prática clínica concreta e essa prática clínica começa com a semiologia. Então, são muitos desafios e esse programa, que representa um avanço institucional importante, tem a sua efetividade dependendo de um elemento que muitas vezes é negligenciado, que é a capacidade clínica de reconhecer o que não é típico, o que não é padrão, o que não é prevalente, esse é altamente prevalente. Então, em doenças raras, a política vai começar na escuta. No Brasil, a política para doenças raras já existindo, a gente precisa pensar o que é que ainda falta, o que é que precisa acontecer. É que essa política se fortaleça e no sistema de saúde, ou seja, precisa ainda que se fortaleça em termos de capacidade do sistema de saúde e dos profissionais de reconhecer o raro no cotidiano da prática clínica. Assim, finalizo esse vídeo em que abordo as doenças raras em termos de prevalência, de semiologia, de desafios e também de importância, né, da conscientização sobre a necessidade dessas pessoas com doenças raras. Então, até o próximo. Pretendo seguir ainda nessa linha, falando sobre os desafios diagnósticos em relação às pessoas com doenças raras. Né? Já avancei aqui bastante no nosso tempo e convido você a continuar aqui seguindo os nossos vídeos, nossas reuniões do GESM, né, do nosso grupo de estudos em semiologia e humanidades médicas, e até a próxima.